Pessoal, retomando agora, né, para a última palestra desse seminário e antecipando já algum comentário do encerramento, eu acho que tem sido muito importante essa percepção, né, da questão da contabilidade, da importância da contabilidade, dos controles, enfim, todos esses mecanismos de transparência das contas públicas, no caso dos regimes próprios, tem uma relevância muito grande. E é uma questão que eu, particularmente, sempre senti falta e defendi que os conselhos regionais de contabilidade pudessem aproximar dos contadores públicos. É uma carência que tem o contador público da presença, né, do conselho regulamentador da profissão próximo. Às vezes até os cursos que são oferecidos não voltam muito para a contabilidade pública. E, mais especificamente, o contador de regime próprio, que é muito especial. Então, acho que é o início de um processo e vai depender, acho que da APEPREM não vai deixar isso morrer, do próprio Conselho, né? Também acho que foi assinado até aquele termo de cooperação, convênio, né, lá, que vai fortalecer isso. Acho que passa a gerar, assim, começar uma sementinha dentro desse processo de aproximação. Então, agora, para fechar, vou tratar aqui da continuidade da questão do controle interno, como se dá a implantação, né, numa visão de implantação dos controles internos. Comece, Paulo Galvão, com vocês. Muito obrigado. Passa o passador para mim, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, assim, é um grande desafio, né? Falar depois de tantas feras, né? E dar continuidade e tentar manter o nível aqui. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que assim nasceu a fake news, ó. Vocês compraram o curso com esse cara e recebeu esse careca aqui, né? Foi aí que começou tudo, tá? Mas eu estou aqui para falar para vocês, na verdade, uma troca de experiência, né? O professor Roberto é parceiro de longa data, nós somos palestrantes do CRC há 10 anos, em 2014 nós começamos, né, Roberto? E tivemos, né, altos e baixos, depende muito da gestão, né? Essa gestão que está aí está apoiando muito a questão da área pública, né, Francisco? Graças a Deus a gente está tendo um suporte bacana e, se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa boa para vocês aí. Eu preparei uma agendinha aqui que eu vou tentar, nesse período que me foi concedido de tempo, né, trabalhar com vocês, que é a implantação do sistema de controle interno, né, nos órgãos públicos, com enfoque no município, mas trazendo também para a realidade de vocês. Então, eu trago algumas perguntas, né? Ó, por que se implantar um controle interno? Como se implantar um controle interno? E quais as vantagens da gente se implantar um controle interno dentro de um órgão público? Aí a gente vai falar um pouquinho do controle como ferramenta de gestão, como o Roberto falou, né? Desmistificar essa questão de que o controle interno é o dedo duro da gestão. Não é, e não deve, e não pode ser, né? Falar um pouquinho da transparência, o Roberto falou disso, quando ele falou do relatório, né? Eu costumo brincar aqui, quem aqui sabe o que é o REREL? REREL, tem 3, 4 pessoas, né? REREL é o cara que foi condenado, depois cometeu outro crime e virou réu de novo. REREL, é isso? Não é, né? O REREL é o relatório resumido da execução orçamentária. Mas dentre vocês aqui, ó, um público qualificado, meia dúzia sabe o que é. Imagina o cidadão comum. Isso está no portal de transparência. Serve para quê? Para nada, né? Isso não é transparência. Isso é repositório de dados e informação. Então, a transparência, como o professor Roberto falou, é pegar essa informação, traduzir e entregar de uma forma palatável. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando falar dos princípios. Depois vamos falar de alguns conceitos gerais, né, sobre o controle interno, sobre gestão, que é extremamente importante, sistemas, fraude e risco. Tá? Então, vamos começar lá. Questões legais, né? Por que eu implantaria um controle interno do ponto de vista da legalidade? A Lei 4.320, muito mencionada aqui pelo professor Roberto, a Lei das Finanças Públicas, lá de 64, tem 60 anos essa lei, né? Ela já falava do controle interno. Hoje nós temos o PLS 229/2009, que é a Lei da Qualidade Fiscal. Você consegue clicar para mim ali, por favor?
essa lei que vai revogar a 4.320, ela vai trazer mais informações, né, sobre o controle interno. Esse projeto de lei, ele traz lá, ó, que a gente tem que tratar com o sistema de controle interno. A gente vai explicar melhor por que a diferença de controle interno e sistema de controle interno. Mas ela fala assim, ó lá, proteger o patrimônio, como o Roberto falou, promover a confiabilidade das informações, estimular a aderência das políticas, suprimir controles e demais ritos administrativos que são meramente formais. Tá? Às vezes a gente perde muito tempo. Tá? Por exemplo, você tem controle interno da prefeitura que só tem uma pessoa, sou eu e minha equipe. Né? O cara tem que fazer um monte de coisa, aí o que ele faz? Ele fica cuidando de adiantamento. É mais fácil cuidar de adiantamento para não deu tempo de fazer as outras coisas. Né? Então, organizar de forma legal. Mitigar riscos inerentes à gestão. Nós vamos falar sobre isso. O Roberto já falou um pouco sobre mapa de risco. Né? O que é risco, gente? O que é risco? Todos nós corremos o risco de não acordar hoje, graças a Deus nós acordamos. Né? Risco é inerente à vida. Mas quando a gente fala em gestão, risco é a probabilidade da ocorrência de um evento fortuito, que independe da minha vontade, que altere meus objetivos. Né? Então, o Roberto deu alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, se eu não estou monitorando alguma coisa, né, eu tenho o risco de aquilo ali não acontecer. Tá? Corre o risco. Cada dia mais distante esse risco, né? Porque do jeito que estão mudando os regimes, esse é um grande risco. Apoiar o aperfeiçoamento das práticas administrativas, ou seja, ser um órgão de apoio à gestão. Né? Orientar os gestores quanto à utilidade da prestação de contas dos recursos. Esse é um papel muito importante. Né? Isso tudo está nesse projeto de lei aí, que, se Deus quiser, vai ser aprovado. Assessorar os gestores quanto ao cumprimento das normas, né? O tal do compliance. Nós vamos falar aqui de compliance, de governança. E prestar informações ao superior hierárquico, né, do órgão que está vinculado. Toda vez que ele tem um problema, encontra uma anomalia, ele vai informar. Estou falando rapidinho, porque é um projeto de lei ainda. Mas o que interessa mesmo nesse projeto de lei é isso aqui. Ó. Dentro dessa proposta, o controle vai ter que ter na sua estrutura, no mínimo, isso aqui. Ó, uma ouvidoria, uma controladoria, né, a parte contábil mesmo, né, a auditoria... Ó, e a controladoria é para subsidiar a tomada de decisão, não é para ser xerife, não é para ser dedo duro, não é para ser o chato da gestão. E uma correição, né, para realmente começar a melhorar os processos. Hoje não tem isso obrigatoriamente, algumas prefeituras até já têm. Pode clicar de volta lá, por favor. Então, temos também a Constituição de 88, que fala da importância do controle interno, a lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, fala do controle interno. A 8666 falava, e agora a 1433 fala mais ainda. Tá? Tem um artigo específico só para falar sobre o controle interno, da responsabilidade, da importância dele. Né? A Constituição do Estado de São Paulo e de todos os estados, eu estou falando de São Paulo, porque nós estamos aqui, né? Comunicado SDG 32 em 2012 começou a dar vida para o controle interno. Né? Lá em 2013, 2014, né, Roberto? A gente via muita palestra do Sérgio Siqueira Rossi, que é o diretor administrativo geral do tribunal. Ele falava assim, os prefeitos tinham que estar aqui para ouvir o que eu estou falando. Né? Precisa ter controle interno, nós vamos começar a reprovar a conta. Aí, em 2015, veio outro comunicado, colocando algumas atribuições mínimas do controle, tá? E aí a gente começa a ver realmente um movimento. Até conversava com o Francisco, né? Já tem apontamentos, né? O Roberto falou agora de um consórcio, nós já vimos fundos de regime de previdência com apontamento, entidades, autarquias de uma forma geral, sendo apontados pelo tribunal que precisa implantar o controle interno. Tá? A lei da transparência, a lei de acesso à informação, lei anticorrupção, lei da ficha limpa, legislação municipal e a NBCT 16.8, que o Roberto falou, que foi revogada, né? Foi revogada, mas que ela traz ainda uma diretriz, uma orientação. É importante a gente buscar, tanto que ela está lá no site do CFC, mesmo revogada, se vocês procurarem, ela está lá. E ela fala sobre o controle interno, o professor Roberto já mostrou para vocês aqui. Mas eu acho que mais importante, cumprir a lei é obrigação. Então nós já estamos convencidos aqui que eu tenho que ter controle interno, porque a legislação impõe e exige. Mas o meu bate-papo com vocês aqui do controle interno é a questão administrativa. Por que eu preciso de um controle interno do ponto de vista da gestão? Né? Ó,
monitorar as metas do plano de governo, que é o planejamento estratégico. A gente fala assim, empresa pública não tem planejamento estratégico. Tem, eu vou provar para vocês aqui que tem. Tá? Monitoramento das metas fiscais, né, que são metas estratégicas. Gestão de risco, via monitoramento de indicadores de desempenho e de falha. Muito se fala em indicador de desempenho, né, os KPIs, bonitinho. Tá? Mas a gente vai entender um pouquinho, na hora que eu falar de princípios aqui, a diferença de eficiência e eficácia. Quando eu falo de desempenho, indicador de desempenho... Já? Ô, louco! Vamos lá, então, rapidinho. Quando eu falo de desempenho, né, eu estou falando em eficácia. Quando eu falo em efetividade, né, eficiência, eu estou falando de processo. Então, eu crio o indicador de falha. Então, monitoramento do processo, eficiência, eficácia e efetividade, isso está no artigo 37 da Constituição. E acompanhamento da execução orçamentária em tempo real. Tá? Então, essas são as questões administrativas. Por isso que eu preciso ter um controle, que é através do controle que o gestor vai ser acompanhado e monitorado. Então, aqui uma definição rápida aqui, né, do professor finado e saudoso, professor Padovese. Ele fala assim, basicamente, a controladoria é responsável pelo sistema de informação contábil gerencial, não é só contábil orçamentário ou financeiro, né, gerencial. E a missão é assegurar o resultado da companhia e ela deve atuar fortemente no processo de gestão, sob pena de não exercer adequadamente a função de controle e reporte no planejamento. É o tal do PDCA que a gente fala, né? Então, quando a gente fala em gestão, para que eu tenha gestão, eu tenho que ter 3 elementos, tá? Planejamento, tá? Execução, e aí a pergunta, tem algum engenheiro aqui? Não? Mas vamos lá para os contadores mesmo. Qual a probabilidade disso aqui parar em pé? 0, né? Isso aqui não para em pé. Por quê? Porque está faltando o terceiro elemento da gestão, que é exatamente o controle. Tá? Então, o controle é a base de sustentação de qualquer modelo de gestão. Okay? E na área pública, nós temos 3 tipos de controle. Nós temos o controle externo, que é prerrogativa do Legislativo com o apoio do Tribunal de Contas. Tá? Não é prerrogativa do Tribunal de Contas, é do Legislativo, no caso do município da Câmara, com o apoio do Tribunal de Contas. Nós temos o controle interno, que é o nosso tema aqui, e o controle social. E o controle interno, ele é o link entre o controle externo e o controle social. Então, olha a importância de se ter o controle interno. Hoje, quando o tribunal chega num órgão, ele procura quem? O prefeito? O secretário? Não, ele procura o controle interno. Tá? O cidadão comum ou o Ministério Público, quando ele precisa de uma informação, ele pode buscar e deve buscar junto ao controle interno. Tá? Então, a função de reporte é o tal do PDCA. Então, o controle interno vai ajudar a gente a fazer sempre aquela coisa, né? Planejar, então o executivo planeja, né? A gente vai colocar em prática, o controle vai checar para colocar o trem no trilho. Tá? Então, sem o controle, dificilmente a gente consegue... O pessoal está tirando foto aqui, eu vou disponibilizar, tá? Depois pode ficar com a apresentação e disponibilizar para vocês aí. Então, questões políticas, né? Por que eu implantaria um controle interno do ponto de vista político? Eu sou prefeito, vou querer alguém me controlando? Sim. E por quê? Né? Ser o responsável pela implantação do controle ou tornar-se inelegível por ter contas reprovadas. Esse é um ponto. Outro ponto, fomentar a transparência e o acesso à informação. Implantar no governo as boas práticas de gestão via um processo de governança. Se fala muito em governança, nós já vamos saber o que é isso aqui. Em 2014, eu e esse professor que falou para vocês aqui, que me antecedeu, fizemos um trabalho no município de Ribeirão Preto de diagnóstico de controle interno. Fizemos lá todo um trabalho, eles tinham tentado implantar o controle interno, mandaram 3 vezes um projeto de lei para a Câmara e não passava, aí chamaram a gente, fizemos um controle, entregamos o relatório, pegaram o nosso relatório arquivado, sabe aquelas maquininhas que fazem arquivaram o nosso relatório. E, calma, vocês têm hoje, mas em 2014... Tá? Aí em 2016, o que aconteceu em 2016? Ela foi presa. E o que ele falou aqui? Para o presidente do tribunal, em Ribeirão Preto poderiam ter sido evitados com controle interno. Entendeu? Então em 2014 nós vamos lá falar, precisa disso. Não fizeram. Em 2016 a prefeita foi presa. Está lá em Tremembé, até hoje lá. Tá? Saiu, né? Então aqui, vamos lá. Então como que a gente faz, né?
Não é receita de bolo, tá? Mas assim, é uma sugestão que a gente dá, que se a gente conseguir seguir esses passos, a gente consegue implementar. Faz um diagnóstico, que é o que a gente fez lá em Ribeirão, entende, porque toda vez que chega na prefeitura, tem controle interno? Tenho, tá? Ah, legal. Então a gente faz um questionário com toda aquela legislação que a gente falou, é atribuição do controle, isso, senta o cara, você faz isso? Ah, faço, então me dá uma evidência. Bom, veja bem. Veja bem. Então é a hora de deixar os veja bem de lado, assim, não faço por isso, faço por isso, né? E faz o diagnóstico. Aí você interpreta esse diagnóstico e faz um relatório, tá? Com base nesse diagnóstico, elaborar um projeto de lei. No caso da prefeitura, no caso das autarquias, a gente sugere que mude o estatuto, né? Faça via reforma estatutária. Mas por que a gente fala isso? Porque o controle interno tem que ser um órgão de Estado e não de governo. Tem que ser um órgão perene. Senão entra o prefeito, faz por portaria, né? Por porcaria às vezes, não é nem portaria. Nós tivemos um exemplo, né? Eu não vou falar o município, que é perto daqui, vocês vão saber, né? Mas nós fizemos também um diagnóstico e nós estávamos apresentando o nosso relatório no final, numa sexta-feira, final de tarde, entra um cidadão na porta assim e fala assim, tira meu nome dessa porcaria aí. O que está acontecendo? Não, acabaram de publicar aqui no Diário Oficial que eu sou o controle interno, não sei nem o que é isso. Né? Uma portaria e a revelia. Né? Então não pode, o controle interno tem que ser órgão de Estado. Aconteceu mais esse fato lá em Ribeirão Preto, né? No Instituto de Previdência, na década de 90, que eu estava... 97, 98, fui uns 3 anos só de RPPS, também não sabia o que era controle interno. E aí ele chegou para mim e falou assim, quem é o responsável pelo controle interno? O responsável por contabilidade. Aí eu falei, espera aí que eu vou ver. Aí eu voltei e falei para ele, sou eu. Entendeu? Então não pode, né? A gente precisa realmente de um projeto de lei, e esse projeto de lei tem que definir a estrutura, os cargos, as atribuições, a remuneração, tá? Porque tem responsabilidade, tem que ser bem remunerado. A justificativa para a Câmara dos Vereadores. E aí, feito o projeto de lei, aprova o projeto de lei, está implantado de direito. Aí tem que ir para a parte de fato, né? Capacitar os servidores, né? Capacitar todos os integrantes do controle interno e depois todos aqueles que serão afetados. Então, por exemplo, gestor de contrato, gestor de adiantamento, gestor de frota, tudo que você vai fiscalizar, o cara tem que entender a regra do jogo. Porque não é o controle, não é dedo duro, não é o cara que vai sacanear, né? Tem que ser uma troca, tem que ser transparente. Escolher uma ferramenta para dar suporte, isso é extremamente importante, gente. Eu preciso de uma ferramenta de tecnologia para me ajudar. É muito complexo, não dá para fazer na mão. De preferência, hoje, a gente tem as ferramentas de inteligência, né? Lá em Jundiaí, eu implantei o controle interno, a gente não tem tempo, eu ficaria aqui o dia inteiro falando para vocês de controle interno, tá? Mas eu implantei, o Roberto quando eu fui secretário de Finanças lá, ele era meu contador geral, nós fizemos o projeto de lei, claro que saiu de autoria do prefeito, mas nós que fizemos, implantamos o controle, hoje está sucateado, meu filho estava lá, pediu para sair, porque está sucateado, tem apontamento do Tribunal de Contas, né, falando que não tem orçamento, R$4.000 de orçamento para o controle interno, uma prefeitura com 8.000 servidores, né? Que o controlador é de cargo em confiança e não poderia ser, teria que ser, né, concurso público, etc. Mas precisa de uma ferramenta. Né? O meu filho, quando estava lá, ele usava o Power BI versão free, para ele poder fazer as análises dele. Sendo que Jundiaí tem a Cijum, né, que é a companhia de informática. Então, preciso de uma ferramenta. E aí, implantar a estrutura, que a gente chama de implantação de fato, né? Adequação da estrutura física, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas quando eu entrei lá em Jundiaí, o controlador o controle interno tinha nome, CPF, endereço, né? Era chato, né, Roberto? Coitado. O cara, ele era odiado na prefeitura, porque o que ele fazia? Ele era conhecido como Dr. No. Tudo que perguntava para ele, ele falava, no, pode, não. Não é por quê? Porque ele queria se prevenir, eu sou controlador, é melhor falar não. Aí nós criamos a estrutura, tiramos, estava dentro da Secretaria de Finanças, eu era secretário, falei, não é o lugar dela aqui, tem que estar ligado ao gabinete do prefeito. Né? Então, aquisição de equipamento, nomeação ou contratação, se for conforme o caso, mapeamento dos processos, aqui a gente já começa a identificar risco, né? Elaboração do documento, que são os procedimentos. Hoje a gente vai nas prefeituras, pequena, grande, tem procedimento que está na cabeça do cidadão. Deu Alzheimer no cara, acabou o processo, ninguém mais sabe fazer. Né? Então tem que documentar, porque sai um, entra outro, o processo continua.
e elaborar o mapa de risco. Tá? Então, se a gente conseguir fazer isso aqui, a gente já está com meio caminho andado. Algumas vantagens, né? Ó, para o gestor, prefeito, presidente de Câmara, presidente, superintendente dos órgãos, né? Ser visto como gestor austero, comprometido com o processo de transparência na gestão pública. Contar com um órgão de apoio à gestão. Então, o controle tem que ser criado para me ajudar, não para me atrapalhar, para me fiscalizar. Cumprir com a legislação aplicável ao assunto. Para o servidor que vai trabalhar lá, né, com a Regina ou aquele outro colega que fala, tira meu nome daí, né? Então, dentro de uma estrutura legal, qual é a vantagem? Atuar num órgão da mais alta importância. Eu venho falando isso há 10 anos e agora o tribunal está mostrando para as prefeituras, para as entidades públicas que é isso mesmo, tem que ter. Né? Ter a garantia de autonomia, independência e impessoalidade, por ser um órgão de Estado e não um órgão de governo. Ser fornecedor das informações para suporte de decisão, é o que o Roberto falou, em parceria com a contabilidade, captando informações da contabilidade, eu vou fornecer essas informações para tomada de decisão. Contribuir para a melhoria e profissionalização dos processos da gestão pública. E para a sociedade? Tem alguma vantagem para a sociedade em ter um controle interno implantado? Ter assegurado uma estrutura de Estado, né, que garanta a transparência dos atos do governo. Porque o controle interno, sendo independente, ele tem que fazer nos seus relatórios, ele tem que dar transparência. Ter assegurado o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, LRF, entre outros. Contar com um órgão de fiscalização interna que garanta a qualidade dos gastos públicos. Às vezes a gente fica preocupado com quantidade, quanto gasta, mas gasta mal. Ah, o gasto, por exemplo, o limite da educação, o mínimo da educação, é 25% dos impostos, né? 25% dos impostos. Ah, mas minha prefeitura gastou 30%. Ah, que legal. E meu IDEB vem caindo todo ano, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Gastei muito e gastei mal. Né? Então, o controle interno tem que verificar esse tipo de coisa também. Mesma coisa com a saúde. Hoje, o mínimo da saúde é 15% dos impostos. Dificilmente um município gasta menos de 30%. E vai ver como é que está a nossa saúde. Ninguém precisa mais ter plano de saúde, né? A gente vai na rede pública que está uma maravilha, né? É isso? É essa a nossa realidade? Não é, né? Então vamos lá. Agora falando um pouquinho do controle, né? Do ambiente da gestão. Gente, estou falando rápido porque tem muita coisa que eu queria trazer para vocês e o tempo é exíguo, tá? Então, ambiente da gestão, princípios da administração pública, estrutura e controle interno. O que é o ambiente da gestão? O que a gente chama de ambiente da gestão? O planejamento estratégico, como eu falei para vocês, que existe na área pública, ele é a primeira peça de planejamento. Tá? E esse planejamento estratégico, ele deve definir o que? Objetivo, metas e métricas. Né? Onde eu quero chegar, como é que eu posso mensurar isso. Isso é feito com base na missão, visão e valores. De novo, vocês devem estar pensando, isso não se aplica à área pública, né? Qual é a missão de uma prefeitura, de um órgão público? Claro que tem. Né? Missão é a razão de existir. Por que existe uma empresa pública? Para atender a sociedade, prestar serviço e devolver o que ela arrecada com qualidade. Não é isso? E aí, com base nisso, ele define o quê? O modelo de gestão, né? E a cultura organizacional. Tá? Então, ele vai montar isso aí e vai trabalhar. Isso aqui está na alta administração. Aquela primeira figura lá, isso é o planejamento, a fase de planejamento. E como a gente falou lá, aquilo que foi planejado tem que ser executado. Só que quem planeja não executa. Né? Por isso que eu preciso ter o controle. E aqui a gente começa a chamar de sistema, que está lá no projeto de lei lá de qualidade fiscal. Qual a diferença, então, de ter um controle e ter um sistema? Né? Porque o sistema ele atua de forma sistêmica. Tá? E ele vai atuar de forma detectiva, preventiva e corretiva. Então, se vocês pegarem a legislação, a atribuição do Tribunal de Contas e do controle interno é praticamente a mesma. A diferença é que não tem jurisdição e não tem o poder de punição, ainda porque vai entrar a corregedoria com a outra lei, a correição com a outra lei. Tá? Mas é isso, o resto é tudo igual. Então, eu tenho que trabalhar detectiva, preventiva e corretiva, como o professor Roberto já antecipou para vocês, para evitar que o meu SCI, Sistema de Controle Interno, vire um IML. Né? Instituto Médico Legal, que vai fazer autópsia e falar para o prefeito que você está inelegível. Né? Ou vai falar para o presidente do regime próprio, nós estamos quebrados, não vamos conseguir pagar as aposentadorias. Né? Então a gente tem que fazer isso preventivamente, esses acompanhamentos. E aí tem algumas inter-relações, né, entre o ambiente interno da gestão com o externo, que a gente está trazendo isso da iniciativa privada.
Até o professor Di Pietra tem um inglês melhor que o meu, né? Ainda bem que ele não está aqui, porque a minha pronúncia é péssima. Mas temos lá equity, equidade. O que é equidade? É tratar todo mundo da mesma forma, né? Nós temos a questão do disclosure. O que é o disclosure? É a transparência, a evidenciação. Tá? Accountability. O que é isso? É um compromisso que o gestor tem com a prestação de contas e o atingimento das metas previstas. E o tal do compliance, que está em moda, todo mundo fala compliance, né? O que é o compliance? É do to comply, do inglês, que quer dizer estar em conformidade com. Tá? Esses 4 elementos, por que eu estou trazendo isso? Porque esses 4 elementos aqui, ó, na verdade, são os pilares da governança corporativa. Então, quando eu falo assim, governança corporativa tem na área pública? Tem. A diferença é que na privada ela é facultativa. Só a empresa que tem capital na bolsa aberto que é obrigado a seguir as boas práticas. E aqui eu vou mostrar para vocês, nós somos obrigados também. Tá? É obrigatório. Por que é obrigatório? Ó, vamos lá. A administração pública se pauta em princípios. Tem mais do que isso, tá, gente? Mas esses estão diretamente ligados à governança. Então eu tenho aqui a legalidade, né? Eu só posso, diferente do cidadão comum, que está proibido de fazer alguma coisa, né? Se a lei assim o disser, a gente só pode fazer aquilo que está na lei, não é assim, o servidor? Então, o princípio da legalidade, eu preciso me pautar na legalidade. Aí eu tenho os 4 E's aqui, ó, eficiência. Diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é processo, é o caminho que eu vou traçar para atingir meu objetivo. Tá? Por isso que eu tenho que mapear processo, fazer risco, para melhorar meu processo. Eficácia é resultado. Aqueles objetivos que eu coloquei, eu tenho que atingir. Tá? Efetividade. Aquilo que eu coloquei no meu plano de governo. Nós estamos na fase agora de plano de governo, eleição municipal. Né? Antigamente a gente tinha lá falácia, o cara subia no palanque, né? Hoje não tem mais nem isso, né? Showmício, falava e o povo batia a palma e ia lá e votava no cara. Hoje ele tem um plano de governo que ele registra na Justiça Eleitoral e vai ser monitorado. Tá? Então isso é efetividade, cumprir com o que ele se comprometeu a fazer. E a economicidade, esse é um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia de vocês. Não se confunde com o menor preço. Tá? A economicidade é a melhor relação custo-benefício. Quando eu tenho igualdade de condição, aí sim eu aplico ao menor preço. Ok? Então esses princípios aqui têm que ser acompanhados. A impessoalidade, né? Acabar com aquela máxima, aos amigos do rei os favores da lei, aos inimigos do rei os rigores da lei. Tira isso de lado. Mas tem mais um ponto, tem outro viés da impessoalidade. Na área pública, né, o serviço que eu presto enquanto servidor não é um serviço meu, é um serviço público. Né? Então, é muito comum agora, vai mudar a gestão. Ah, isso era da gestão anterior. Quem fez isso foi a gestão anterior. Não existe gestão anterior e gestão atual. Existe gestão pública. Quem está sentado na cadeira vai responder. Identificou um problema, resolva, porque senão ele passa a ser seu também. Tá? Então, também tem essa... Casou. E vai ficar com ela enquanto estiver aí. E depois também, né? Sai e ainda continua respondendo. Moralidade, que é mais ou menos um conjunto desse todo o resto, né, que é ética, é valor mesmo. Então, por exemplo, eu tinha no meu plano de governo que eu ia construir um hospital de 400 leitos para atender a sociedade. Aí veio a Copa do Mundo, eu peguei o dinheiro do hospital e construí um estádio no meio do nada que nunca mais vai ser usado. Fiz um projeto de lei, bonitinho, estava legal, né? Mas é o quê? Imoral, porque eu peguei o dinheiro que era para a saúde e fiz uma outra coisa. Um exemplo para vocês aqui. Eu, de novo, meu colega lá, o professor Roberto, vamos fazer um trabalho numa cidade, essa não é no estado de São Paulo, uma cidade pequena, no Mato Grosso, não vou falar cidade, mas já falei o estado, né? Não era para falar também, mas já falei. E nós fizemos um trabalho de conformidade da folha de pagamento. E lá tinha um instituto próprio de previdência. E a lei lá dizia o seguinte, o servidor vai para a inatividade com o último salário. Ponto. Certo? Aí o que acontecia? O cara entrou lá, eu e o Roberto, entramos no mesmo concurso, assessor de assuntos aleatórios, ganhando lá o salário mínimo. Ficamos lá 30 anos, foi crescendo, ano N, BN, 500, sexta parte, chegamos lá com 5 salários. Já estou feliz com 5, entrei com 1. O Roberto era amigo do rei, amigo do prefeito. Foi nomeado diretor no último ano. Aí nós dois aposentamos. Eu com 5 salários, ele com o teto do prefeito. É legal isso, gente? É? Estava na lei. É legal.
É impessoal? Não, porque não foi o mesmo critério para nós dois. E é moral? De jeito nenhum, tá? Então isso é moralidade. E a transparência, como a gente falou aqui. Transparência é diferente de publicidade. Publicidade é dar publicidade, como eu dei o exemplo lá do Rerel. Está lá, quem quiser ver, vai ver. A transparência, eu gosto de dar esse exemplo, a diferença de dado, informação e conhecimento. O que é dado? Objeto de 6 lados, numerado de 1 a 6, joga na mesa, quem tirar o número maior, ganhou. Isso é dado? É, mas não é desse que eu estou falando, né? Dado, assim, numa forma bem fácil de falar, é um conjunto de qualquer coisa. Nome, número, letra, símbolo, isso é dado. Então, quando vocês falam assim, eu tenho um banco de dados, um database, tem um monte de coisa lá que não serve para nada se a gente não estruturar e organizar. Quando eu organizo, estruturo e gero um relatório, então, por exemplo, nome do servidor, salário do servidor, né, data de admissão, tudo isso aí é dado. Quando eu estruturo um relatório e gero uma folha de pagamento, virou uma informação. Já melhorou, né? Já tem alguma coisa, já tem uma informação. Agora, o conhecimento é quando eu pego essa informação e dou a ela utilidade, né, inteligibilidade e aplicabilidade. É isso que é a informação. O conhecimento, desculpa. Né? Transforma a informação em conhecimento. E a transparência, ela presume dar conhecimento dos atos da gestão pública, não só a informação. Tá? Então, por exemplo, quando eu pego da folha de pagamento, das informações da Previdência e coloco no site alguma coisa que é útil para a sociedade, que ela pode comparar, eu estou dando conhecimento dos meus atos. Só assim eu vou ter transparência, senão eu não tenho transparência, eu tenho publicidade. Tá? E por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque quando eu pego aqui, moralidade e impessoalidade é a tal da equidade que a gente falou lá no modelo de gestão. Quando eu pego a transparência, é o tal do disclosure. Quando eu pego os 4 E's aqui, eu estou falando do accountability, que é a prestação de contas e resultado. E quando eu falo da legalidade, é compliance. Então, a governança corporativa é obrigatória na área pública, por quê? Porque está pautada nos princípios da administração. E o que o controle interno tem a ver com isso? Tudo. Né? Porque é ele que vai verificar isso tudo. Ele que vai acompanhar, como o professor Roberto falou, das várias atribuições. Tá? Aqui, rapidamente, para a gente entender como é que funciona, então, a lógica da gestão pública. E é importante, eu sei que vocês são do regime próprio, né? Mas amanhã vocês podem estar atuando na administração direta. Tá? Então, como é que funciona? O plano de governo, que eu falei para vocês que os caras estão fazendo hoje, vão ganhar a eleição e tal, é a primeira peça do planejamento estratégico. Depois eu tenho o tal do programa de metas. Né? O programa de metas é o seguinte: hoje, o município que tem lei é obrigado, o que não tem é facultativo. Eu diria que todos deveriam fazer. Por quê? É uma oportunidade de eu pegar um plano, que é sonho, e transformar em programas e metas, né? Que eu posso mensurar e etc. E isso serve de base para as peças orçamentárias obrigatórias. Vocês já ouviram falar de PPA, Plano Plurianual? Né? Aí o professor de Pietras que falou para vocês, né? Do PCA. Tá? Então, hoje, entre o PPA e a LDO, eu tenho que fazer o PCA. É mais uma peça que eu tenho que fazer para controlar. E a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Né? Então, na área pública, eu só posso executar qualquer programa e ação que esteja previsto no orçamento. A lei de orçamento tem que ser feita com base na minha LDO, que está feito com um PCA prévio. Né? E é uma parte do meu PPA, e assim sucessivamente. Então, essa lógica aqui, a gente tem que seguir na área pública. E o controle interno é que vai ajudar a gente a verificar isso. Então, cada pagamento, cada gasto, cada contratação que eu fizer aqui, está previsto na LOA? Tem diretriz na LDO? Entendeu? Então, isso aqui ajuda. Só que tudo na área pública tem um complicador, né? Tudo tem um complicador. E aqui não é diferente. Tá? Então, aqui eu tenho também um macroambiente da gestão, onde eu tenho toda essa coisa que a gente acabou de falar, mas eu tenho esses OVNIs aqui, objeto voador não identificado, né? O que é isso aí? São as pessoas que eu me relaciono lá fora, mas que eu também tenho compromisso, tá? Que eu tenho um envolvimento com ele. Então, eu tenho o que a gente chama de ambiente técnico-jurídico, isso afeta vocês diretamente, porque eu tenho a legislação que eu tenho que seguir, isso é exemplificativo, tá, gente? Lei de licitação, lei de responsabilidade fiscal, Constituição, lei de finanças públicas e outras tantas leis que eu preciso seguir. Essa parte jurídica. E a parte técnica, que são o quê? Os órgãos de controle. Eu tenho o Tribunal de Contas, o Ministério Público, Câmara dos Vereadores, eu tenho os conselhos, né? Mas tudo bem, professor, até aí você não falou novidade nenhuma para mim, eu sei de tudo isso, tá bom. Só que quando eu preparo isso tudo com base nessa legislação, essas pessoas podem não entender como eu.
Tá? Então, existe essa questão interpretativa. O Roberto deu exemplo que gerou polêmica aí, né? Do cálculo, da base de cálculo do PASEP, certo? Então, assim, tem uma série de situações que o controle interno pode e deve contribuir para dirimir conflitos entre os órgãos de gestão, né, e os órgãos de fiscalização. E tem um outro lado que é mais complicado ainda, né? Eu costumo dizer que esse hemisfério divide como a nossa cabeça, né? Emoção e razão, razão e emoção. Então, nós vamos falar do lado razão. Aí nós vamos para o lado emoção, que é o ambiente sociopolítico, que tudo isso vai interferir na minha gestão, e de vocês também, da Previdência. Porque eu tenho necessidades públicas, né, aquela questão que a gente falou, muito ajuizamento, as pessoas têm uma necessidade, ela vai, corre na justiça, etc. E tal. No caso do prefeito, situações que ele não conhecia quando fez o plano de governo e que vão surgir, que ele vai ter que atender e vai pressionar o seu orçamento. Eu tenho as ONGs, né, terceiro setor. Vocês sabem por que é terceiro setor? Primeiro setor, serviço público. Segundo setor, indústria, comércio e prestação de serviço. Terceiro setor, a lacuna que ficou do primeiro. O que o primeiro não consegue fazer, vem as ONGs, né, e vai lá prestar esse serviço que deveria ser feito pelo primeiro. E essas ONGs se dividem em duas categorias, as filantrópicas e as pilantrópicas. É sério. Isso é sério. E seja ela filantrópica ou seja ela pilantrópica, ela vai impactar na minha gestão. Porque se ela for pilantrópica, eu corro o risco aí de um processo administrativo, de improbidade, etc. Mas ainda que ela não seja, que ela seja realmente filantrópica, ela vai demandar recurso e vai demandar prestação de contas. Tem grandes problemas hoje com o terceiro setor de prestação de contas com as filantrópicas, não é nem pilantrópica, que o cara não sabe fazer. Então, o controle interno ele pode ajudar, né, a melhorar esse processo para que o terceiro setor realmente faça aquilo que o primeiro não consegue fazer. E aí a gente vai para o último quadrante, que é o imponderável do imponderável, né, que é a questão política, e que não dá para dissociar. Nós estamos num ambiente político, né? O dono da caneta lá em cima é política, é cargo eletivo, né? Então, eu tenho lá as eleições, nós estamos num ano de eleição, você acha que está pouca pressão em cima do orçamento? O cara que quer reeleger ou quer eleger o seu sucessor, né? Quer fazer malabarismo para fazer alguma coisa para ganhar a eleição ou para eleger o seu candidato. Nós temos compromisso político. Tá? Compromisso político, infelizmente, nós temos um modelo pernicioso ainda, né, que é o de conchavo. Para ganhar a eleição, o cara faz um monte de aliança, mas na verdade é conchavo. E aí a moeda de troca é o quê? Cargo. Né? Cargo. Aí eu gosto de contar essa historinha que fica gravada, né? A história do cone. O cara ganhou a eleição, ele ganha um cone de presente. O que é o cone? O que é o cone? Se eu pegar um cone aqui agora e colocar aqui no cantinho, sabe aqueles cones de trânsito? Colocar aqui, ele vai atrapalhar vocês? Não vai, né? Mas se eu colocar aqui no meio do corredor ou na frente da porta, ele vai, no mínimo, incomodar, não vai? Então, o cone é o seguinte, é aquele servidor em comissão, não estou fazendo apologia contra, tá? Porque eu já fui, o Roberto já foi, e a gente fez um trabalho muito legal. Mas é o servidor em cargo de comissão que ganha mais que o servidor de carreira, dá ordem para o servidor de carreira, e sabe infinitamente menos do que ele. Esse cara só atrapalha o modelo de gestão. Entendeu? Então, às vezes, é o seguinte, a gente tem que apontar, enquanto controle interno, algumas situações que o cara entenda que ele tem que pegar o cone e tirar do meio do corredor e pôr na... Não pode devolver o cone? Põe no cantinho da parede, pelo menos, para não atrapalhar. Tá? E a gente pode contribuir com tudo isso, gente. Então, a ideia do controle interno é isso, quando eu falo da importância dele enquanto ferramenta de gestão. Porque a gente tem acesso a tudo, ou pelo menos deveria ter. Um dos apontamentos que tem no controle de Jundiaí lá é que o acesso à informação é limitado ao controle interno. E o controle interno tem que ter acesso amplo, total e irrestrito. Então, aqui a definição, né, o professor apresentou algumas já, mas rapidinho, né, num conceito mais abrangente, não é somente processo de fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial, mas também controle prévio, como eu falei, preventivo de orientação e avaliação de metas. Tá? Então, é gerencial. O papel dele no compliance, né, na conformidade, em garantir a conformidade. Então, dentro de uma empresa é responsável por manter a eficácia operacional, ou seja, o resultado. Tá? Muitas vezes os controles têm acesso deficiente, exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui. A disparidade e a falta de integração entre os sistemas agrava ainda mais o problema. 15. Então tá bom.
A disparidade e a falta de integração de sistemas, o que acontece é o seguinte, nós deveríamos ter em todas as empresas públicas o chamado ERP, um sistema integrado, e a gente não tem. Muitas vezes a gente tem um Frankenstein, né? Contabilidade, aí eu tenho a folha de pagamento, aí eu tenho o controle de estoque, eu tenho patrimônio, cada um sistema, depois faz uma integração que não é integração. Isso favorece realmente a fragilidade, né? A integridade das informações. Então, o controle interno é um processo, ele não é uma pessoa, tá? Então, é um processo para atender as metas organizacionais de forma consistente, tá? Em conformidade com os regulamentos e a legislação. É o tal do compliance, é uma das ferramentas do compliance. Embora muitas vezes, né, o ambiente financeiro, o controle interno tem impacto em todas as áreas, passando por marketing, TI, todas as áreas. Por isso que a gente fala em sistema, é a visão sistêmica. O que a teoria do sistema diz, né? O que é sistema? É um conjunto de elementos que trabalham integrado para atingir um objetivo comum. Então, por exemplo, o carro é um sistema. Eu tenho motor, tenho roda, tenho ignição, combustível, né? Qual é o objetivo? Eles trabalhando junto, eles vão me locomover. O carro é um sistema. A empresa é um sistema e o controle interno tem que agir assim. Então, ainda que eu não tenha... Eu conversava isso com o Francisco, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui algumas sugestões de estrutura, que vocês vão falar assim, não dá, eu não vou conseguir fazer isso, não tem problema, né? Vamos passo a passo. Mas a gente pode fazer uma transição. Então, assim, enquanto eu não tenho uma estrutura lá dentro, eu posso usar, por exemplo, o controle da prefeitura, mas ir criando a cultura do sistema do controle interno dentro do meu órgão, para que quando a gente tiver a condição de criar, eu já estou trabalhando. Tá? Ele pode ser construído em torno de qualquer procedimento. Tá? Então, tem que ter controle nas finanças, nas despesas, né? Na questão de controle de pessoal. Sabe um problema seríssimo que acho que todos os municípios enfrentam? Hora extra. Hora extra é um problema sério, né? E ele é tão sério que mesmo quando a hora extra é necessária e bem feita, ela acaba sendo um problema. Por quê? Por causa das distorções que existem. Tem vários municípios, conheço vários, o professor Roberto também, tá? Que usam a hora extra como complemento de salário. E isso é pernicioso. Precisa rever a estrutura, né? O plano de cargos, pagar adequadamente o salário, por exemplo. Os médicos alegam muito isso. Tem que fazer, paga a hora extra, porque senão o cara não fica, porque ele ganha muito pouco. Então, paga o adequado. Ele prestou um concurso para aquilo ali. Ou a gente melhora o programa, ou não fica contando mentira, inventando hora extra. Nós vimos folha de pagamento em que o médico legista fazia 220 horas extras todo mês. Como que você consegue fazer 220 horas extra todo mês? Começa que não é hora extra, né? A hora extra é extraordinária, é uma necessidade pontual. Então, se ela é recorrente, deixou de ser hora extra. Então, a gente precisa ter esse tipo de controle, até para ajudar o gestor a melhorar o seu processo. Então, em última análise, né, fortes controles fornecem o quê? Conformidade com as políticas organizacionais, conformidade com os regulamentos, proteção contra desperdício, fraude e ineficiência, redução de risco organizacional, relatórios precisos e consistência entre as unidades, informação e comunicação. O professor Roberto falou da comunicação, é muito importante, gente, tá? Porque é a cereja do bolo. Às vezes vocês fazem um baita de um trabalho e na hora de entregar o relatório escreve coisa ruim, ou escreve mal porque o português é ruim, ou porque a gente não está acostumado a elaborar um relatório. É a hora que a gente vai entregar o nosso produto. Tá? Então, muito cuidado com isso. Concisão, objetividade. Tem umas regrinhas, tá, que a gente pode passar depois para vocês aí. Hoje não vai dar tempo. Sempre evidência documentada. Não tem achismo. Não tem, eu acho, a minha opinião, sempre com evidência. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura, né? Quando a gente fala de estrutura, a gente já pensa no organograma. Nós vamos falar do organograma. Mas antes, a estrutura do controle, ela começa assim, tem que atuar num processo amplo e contínuo, tá? Porque não é a atividade em controle em si, mas também é o planejamento das atividades. É preciso que a gente tenha muito definido o objetivo. Eu só posso ter controle se eu tiver um objetivo. A principal atribuição do controle é garantir, né, que eu atinja os meus objetivos. Então, se eu não tiver objetivo bem definido, eu não tenho o que controlar. Isso está no manual lá do TCU. Tá? Agora vamos falar da estrutura pessoal. Né?
que a gente sugere aqui no caso de uma prefeitura? Tá? Eu tenho lá o gabinete do prefeito, tenho as minhas secretarias. Tá? O ideal é que o controle interno estivesse aqui, ou com o status de secretaria, ou ligado direto ao gabinete. Por quê? Para que ele possa ter independência e autonomia para trabalhar. Quando eu coloco, e é muito comum isso, eu coloco ele dentro de uma secretaria, normalmente de finanças, eu estou matando o controle interno. É que nem botar a raposa para cuidar do galinheiro. Né? Não vai dar certo. Tá? Então, esse seria o modelo ideal, que o meu controle interno estivesse ligado ao gabinete. No caso de vocês, ó, ligado dentro de do superintendente, né? No caso de uma autarquia. Tá? Isso é fundamental, gente. Qualquer controle interno que estiver fora dessa estrutura, ele já não vai ter autonomia, ele não vai ter independência. Tá? Então, isso é extremamente importante. Quando vocês forem, se não tem ainda, se forem implementar, lutem por isso. Tá? Que o controle externo esteja ligado diretamente ao cargo mais alto. O nome não importa, se é presidente, superintendente, se é prefeito, né? Se é presidente da Câmara, mas ele tem que estar ligado à mais alta autoridade. Né? Isso não quer dizer que ele está subordinado a ele, não é isso. Tá? Porque ele tem que ter realmente autonomia. Mas isso facilita com que ele tenha acesso às demais estruturas. E dentro do Departamento de Controle Interno, pensando em município, né, o que a gente sugere aqui? Que eu tenha um controlador geral, tá? Que é a figura de carreira, né? Tem até uma decisão da STF, ó, que fala que esse cara tem que ser o cargo tem que ser provido por concurso específico. Tá? É uma decisão do Alexandre de Moraes, ainda é monocrática, mas vai acabar virando regra para todo mundo. E aí a gente sugere o seguinte, que dentro do controle eu tenho uma assessoria contábil financeira, por tudo aquilo que o professor Roberto já falou, uma assessoria de gestão, que é justamente onde a gente vai acompanhar todos os indicadores para buscar os objetivos, uma assessoria jurídica, mas a prefeitura já tem o jurídico para cuidar das coisas das prefeituras. Eu preciso de um jurídico olhando para os processos do controle interno. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai falar, não tenho, só tem uma pessoa, eu vou explicar como a gente faz. E no caso da administração direta, da prefeitura, a gente recomenda que tenha uma assessoria de engenharia e arquitetura. Por quê? Tirando saúde e educação e folha de pagamento, os maiores gastos que nós temos numa prefeitura são com obras. Né? E aí, de novo, lá estávamos nós lá no Mato Grosso, né, Roberto? Naquela mesma prefeitura, tá? Terminando o nosso trabalho, eram dois, e a gente estava fazendo isso para uma fundação, pela FIP, aqui de São Paulo. FIP, tabela FIP, lá da USP. Esse trabalho foi feito pela FIP. E eram duas equipes, uma de folha de pagamento e uma de gestão de contrato. Aí nós terminando a conversa, conversando com o prefeito, entregando nosso relatório, e o cara bateu no meu ombro assim, professor, o senhor está indo para a FIP? Eu falei, tô. O senhor pode levar esse documento para a equipe de gestão de contrato? Eu falei, levo. E virei e continuei conversando com o prefeito. Ele, professor, mas por favor, pede para eles analisarem com carinho. Eu falei, tá bom, eu peço. Professor, mas por favor, ele queria que eu perguntasse, eu não queria perguntar, né? Mas eu falei assim, tá bom, vai. Por que você está insistindo tanto para eu falar, né, no processo? Aí ele falava assim, do processo da ciclovia. Pede para olhar o processo da ciclovia. Eu falei, mas por que você quer tanto que eu olhe e fale do processo da ciclovia? Eu falei, não, o senhor está levando, está tudo certinho aí. Ó. A medição está ok, as notas fiscais estão ok, o pagamento está ok, licitação ok. Eu falei, e não existe ciclovia. Não tem 1 metro de ciclovia na cidade, mas está tudo ok. Entendeu? Por quê? Porque não tinha um controle para ir lá verificar em loco. Tá? Isso é real, tá? Não é piada, não, é real. Tá? Mas tem outro, a gente pode ver aquele caso na Copa do Mundo, aquele viaduto que caiu em Belo Horizonte, desabou. A ciclovia no Rio de Janeiro, a primeira onda que bateu, desabou. O que faltou aí? Inspeção realmente em loco. Então o controle interno não é só olhar documento. Tá? Ele precisa verificar. Vocês, por exemplo, estão fazendo investimento, o Instituto comprou um prédio, está reformando. E aí? Alguém tem que ir lá verificar se aquele dinheiro que está sendo empregado está sendo colocado da maneira correta. Tá? E aí, ó, dentro de cada secretaria, de cada órgão, de cada administração, e aí cabe até vocês, no primeiro momento que eu não tenho condição de ter um controle interno, né, do Instituto de Previdência, eu tenho um controlador ligado a esse controle interno. Eu tenho uma pessoa que vai ser capacitada, que vai conhecer todas as atribuições a fundo. Tá? Hoje não dá, cara, em 1 hora, 1h30 não dá para falar tudo para vocês. Mas assim, dentro do controle interno, vocês estariam preparados, teria alguém de vocês aqui fazendo parte dessa estrutura.
até que vocês possam ter uma estrutura adequada. Ah, tá, mas tudo bem, então vamos imaginar que eu consigo implantar o controle interno, mas eu não consigo fazer isso tudo aqui. Tudo bem, eu não preciso ter todo mundo. Eu tenho só esse cara aqui, ele e a equipe dele, né? O que ele vai fazer? Ele vai delegar para essas pessoas. Então, toda vez que eu tiver que analisar um processo, eu não sou contador, sou administrador, né? Eu vou requisitar um contador para me ajudar. Vou pedir para ele me ajudar nesse processo, e vou delegar para ele e vou supervisionar. Eu tenho um processo de gestão, eu sou administrador, esse eu mesmo faço, ótimo. É a questão jurídica, pega um advogado para me ajudar. Entendeu? A gente faz delegação com supervisão. Tem regrinhas, tá, gente? Tem regrinhas de evidência, que quando o tribunal chegava assim, você viu isso aqui? Mas você tem competência para isso? Não, mas eu deleguei. Qual a evidência que você delegou? Está aqui, ó, o relatório, papel de trabalho, tudo bonitinho, tá? E aí, ó, só para a gente finalizar, né, que são atribuições do controle interno, né, a questão da fraude, né? Eu gosto dessa charge aqui, né? Tô nervoso, Batman. Black Friday no Brasil é uma mentira. Eu avisei, idiota, no Brasil é Black Fraud. Legal. Por que é isso, gente? Porque a fraude e a corrupção, infelizmente, está enraigada na nossa cultura. Né? Qual é a lei? Quem é advogado aí? Pergunta para os advogados. Qual é a lei maior do nosso país? Constituição? Quem acha que é a Constituição, levanta a mão. Não é, essa é a segunda. Tem a lei de Gerson. Já ouviram falar da lei de Gerson? Os mais experientes sabem do que eu estou falando. O Gerson era o jogador da Copa de 70, da seleção, ele fazia propaganda de um cigarro Vila Rica, né? E ele fumava o cigarro Vila Rica e ele fala assim, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Né? E então virou a lei de Gerson. Por quê? Porque a gente gosta de levar vantagem em tudo. Então a fraude é isso. Né? A fraude é tudo aquilo que a gente faz com a intenção de lesar alguém, em benefício próprio ou de outrem. Então, o papel do controle interno é tentar evitar a fraude. Tá? E se encontrar a fraude, apontar e buscar soluções. Então, isso é atribuição do controle interno, está naquele monte de lei lá que eu falei para vocês. E uma outra atribuição, não menos importante, é a questão da gestão de risco. Como eu falei para vocês, né? Ó, vocês acham arriscado isso aqui? Para mim não é risco, isso aqui é fatalidade, né? Eu sou tão descoordenado que se eu mascar chiclete eu não ando, eu falo um ou outro. Se eu andar aí é fato, não é risco não, vou cair. Né? Mas risco, como eu falei para vocês, é a probabilidade de acontecer alguma coisa que venha impactar. Então tem algumas metodologias, né, da gente mapear o risco. Por exemplo, tem impacto e probabilidade, que a gente mede, né? Essa é uma metodologia. Tem materialidade, relevância e criticidade. Então, como o professor Roberto falou, eu não tenho condição de fazer tudo, de olhar tudo. Então, o que eu vou olhar? Materialidade. O que é materialidade? Montante, dinheiro, grana. Então, quanto mais grana, mais material tem que olhar mais. Né? O que é relevância? É a importância. Aquilo é importante. Importante para quê? Pode ser importante politicamente, pode ser socialmente, financeiramente. Né? Então, tem que olhar a relevância. Qual a importância daquilo ali? E a criticidade. Criticidade, gente, é uma situação assim, ó, como o nome diz, né? É uma situação crítica. Então, é uma coisa que pode não estar acontecendo ou não estou vendo que ela está acontecendo no meu ambiente, no meu instituto de previdência, mas está tendo um escândalo no instituto, sei lá, de um outro estado, ou do mesmo estado, ou do vizinho. Aí você para e fala assim, opa, peraí, essa situação está ocorrendo aqui, eu comprei desse fornecedor, eu contratei esse prestador, né? Eu fiz esse tipo de procedimento que ele está fazendo, isso é criticidade. Então, quando você encontra isso, joga para o mapa de risco. Tá? Então, isso tudo ajuda. Então, o risco, como eu falei para vocês, né? O risco é inerente à vida. Eu corro o risco de estar aqui e de não estar. Né? Mas, então, eu não posso acabar com o risco. Eu posso fazer o quê? Gestão. Então, fazer gestão do risco é justamente isso. Mapear os processos, identificar possíveis riscos e tratar esses riscos. Tá? E isso é uma coisa, assim como o controle, é dinâmico, não é estático. Eu faço uma vez, mas eu tenho que fazer monitoramento. Então eu faço o meu mapa de risco, tá? A gente pode fazer um dia depois, viu? Francisco, desculpa. O Francisco, a gente pode fazer um dia só um bate-papo sobre risco, sobre mapeamento de risco. Tá? Então eu faço o meu mapa de risco, identifico os potenciais riscos que eu tenho, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quê? Ações para mitigar esse risco. E vou monitorar a efetividade dessas ações.
Então eu crio, por exemplo, faixas, né? O risco alto eu vou verificar mensalmente, o muito alto mensalmente, o alto trimestralmente, o médio semestralmente e o risco baixo uma vez por ano. Tá? Só que eu tenho que ir monitorando, por quê? Para ver se aquele remédio que eu apliquei está dando resultado ou não. Tá? Isso aí é atribuição do controle interno também. Então, o mapa de risco, por que eu faço isso? Né? Então, face ao desequilíbrio entre a quantidade de ação de controle possível e escassez de recursos humanos e materiais, eu preciso ter uma metodologia. Eu não consigo fazer tudo, então eu vou fazer o mapa de risco. E só para finalizar, eu vou mandar o material, fica tranquilo. Não, já está disponibilizado, tá aí, está autorizado, tá? Está autorizado, pode disponibilizar para todo mundo aí a apresentação. Ambiente de controle, então, ó, quando o professor Roberto falou lá de ambiente de controle, a gente olha e pensa na salinha do controlador, né? O ambiente tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, mas não é isso. Então, ó, ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas. Então, a própria documentação, legislação faz parte do ambiente de controle. A estrutura de governança da alta administração. Então, quando eu tenho o envolvimento da alta administração, quer dizer que eu tenho um ambiente de controle forte. Então, lá no exemplo de Ribeirão, lá em 2014, o ambiente de controle era ruim. Por quê? Porque não tinha o envolvimento da alta administração. Hoje tem uma controladoria legal, bacana, entendeu? Então, o ambiente de controle é muito mais do que as pessoas, né? Ó, abrange a integridade, tá? A totalidade, né? Os valores éticos da organização, né, os parâmetros que permitem a estrutura cumprir a responsabilidade e supervisionar a governança. Tá? A estrutura organizacional, delegação de autoridade, exemplo que eu acabei de dar para vocês, eu não tenho condição de ter uma estrutura minha, eu vou assumir essa responsabilidade e vou delegar. Né? O processo de atrair desenvolver talentos e competências, esse é um grande desafio. Quando eu tenho uma estrutura, como a gente propôs aqui, de Estado, onde o cara tem autonomia e independência, é fácil eu conseguir essa fidelidade. Senão vai acontecer aquilo que o exemplo que eu dei para vocês. Tira meu nome daí. Não quero participar dessa porcaria, né? E o rigor em torno das medidas de incentivo, recompensa e performance. Né? A remuneração, como eu falei para vocês, o projeto de lei tem que ter uma remuneração adequada, porque a responsabilidade é muito grande. O ambiente de controle é resultante, né, efetivo, ele tem um impacto pervasivo sobre todo o sistema. Então, se eu tenho um controle bom, todas as áreas aí vão ter essa cultura do controle. Tá? Quando eu fui sargento do Exército, tá? E lá a gente tinha um lema: a tropa é espelho do guia. Vocês sabem o que quer dizer isso? A tropa é espelho do guia. Se eu tenho um ambiente de controle onde eu tenho um comprometimento da alta administração, naturalmente todo mundo que está na base da pirâmide também vai ter essa questão do controle, essa cultura do controle. Se eu tenho um cara que ou ele é autoritário ou ele é mal intencionado, aí não tem jeito. Tá? Eu acho que era isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Peço desculpas de ter corrido muito, mas como eu falei para vocês, eu acho que isso era o mínimo que eu tinha que trazer aqui hoje. Talvez um outro dia a gente amplie aí. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Pessoal, bom, então a gente está chegando ao fim, né, do seminário. Eu gostaria... A Regiane Rocha está aí? Regiane, por favor, faça a cerimônia da casa e entregue a Paulo esse mimo aí, tá? O mimo da PEPREM para você. A Cileide vai registrar aqui. Esperamos que não interfira na sua dieta, no seu regime, mas paciência. Tá bom. Tá. Nós vamos... Deve ter... Abrir para uma pergunta. Tem alguém? Ninguém quer? Foi tão ruim que não deu nem para gerar dúvida, hein? Essa hora. Quer? Tem uma ali. Boa tarde. Matheus, lá do Instituto São João da Boa Vista. A minha dúvida é um pouco prática para um órgão pequeno. Eu sei que já tiveram algumas decisões, principalmente do STF, a respeito
do controlador, principalmente em grandes prefeituras ou até do estado, ele ser ocupado por um cargo de provimento efetivo. A gente teve esse problema na prefeitura, lá de São João, né, porque antigamente era remunerado por função gratificada, e aí era uma prefeitura ali com 2.000 servidores no mínimo, né, um porte grande. Então aí veio alguns apontamentos do Tribunal de Contas para fazer essa adequação. Aí as funções foram extintas e aí tiveram o concurso aconteceu e agora são todos ocupados por cargos de provimento efetivo. A minha dúvida, eu sei que tem algumas orientações do TCE, inclusive que elas eram favoráveis a essa gratificação de controle interno para um servidor ativo, efetivo, que não é controlador, mas ali favorável ao pagamento de uma gratificação para órgãos pequenos, por exemplo, que é o que acontece na nossa Câmara Municipal. Isso teria algum problema na prática? Então, como eu falei para vocês, nós temos uma decisão do STF que é monocrática e é para administração direta. Eu acho que ainda é uma alternativa, né? Porque realmente, às vezes, você não tem condição de ter, você não tem estrutura para ter o cargo efetivo. Mas eu vivi esse problema lá em Jundiaí, quando nós criamos a lei, rapidinho aqui, acho que dá para contar essa história para vocês. Nós chegamos lá, tinha um servidor, uma prefeitura de 8.000 servidores, tinha um servidor controle interno, né? Então nós montamos essa estrutura que eu montei para vocês e a Adelar, né? Nesse modelo, só que na primeira lei que nós fizemos, o cargo não era efetivo, ele era comissionado. Mas por quê? Né? Nós vínhamos de 30 anos de gestão de um determinado partido, e aí houve uma ruptura. Então assim, a gente corria um risco grande de implementar e colocar um servidor de carreira e o cara virar o Dr. No e travar todo o processo. Então, naquele momento, nós colocamos, mas na nossa lei, nós dizíamos o seguinte, ele pode ser comissionado desde que ele tenha formação em administração, contábeis, economia ou direito, né? Que ele tenha uma especialização em gestão pública, que tenha conduta ilibada e que tenha experiência comprovada na área. E nós contratamos um auditor da prefeitura do município de São Paulo, de carreira. Ele veio para Jundiaí. Ficou lá, mas mesmo assim depois teve apontamento, ele foi exonerado. E vou te dizer que era melhor do que nós temos hoje, porque hoje é nesse modelo. É um servidor de carreira gratificado, só que ele tem vínculo com a administração. Entendeu? E o cara não consegue fazer nada, é amarrado, é engessado e tem apontamento do próprio tribunal falando isso. Então, acho que no caso das autarquias, da administração indireta, ainda é válido, mas é uma tendência. E eu diria o seguinte, se vocês puderem se antecipar, melhor. Né? É melhor, por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, o controle interno tem que ser um órgão de Estado. Entra governo, sai governo, entra presidente, entra superintendente, sai, o cara continua. Existe um modelo que eu já vi, a gente já deu palestra e aula em muitos lugares, né, Roberto? No Brasil inteiro, assim, online principalmente, e acho que era um de Roraima, que era um modelo bem bacana. Eles faziam por mandato de 4 anos intercalado com o prefeito. Então era um servidor de carreira, tá? Indicado, né, no processo seletivo interno, aí ele entrava no segundo ano de governo da gestão. Aí quando saiu o prefeito, ele estava lá, entrava outro, mudava. Eu acho saudável isso também, porque se a gente pegar, por exemplo, as auditorias, né, privadas, as Big Four, eles têm esse tipo de rodízio, né, para não criar aquele vínculo. É um modelo interessante também. Pode-se tentar e se defender. Como essa decisão ainda é monocrática, é servidor de carreira, faz um concurso interno, coloca o cara lá com um mandato de 2 anos, só que faz a lei, aprova na Câmara. Tá? Obrigado, Paulo. Bom, dado a hora, a gente vai para o encerramento, então. Gostaria de convidar aqui o Daniel e o Francisco, que foram os, né, idealizadores desse seminário, para fazer aqui o encerramento da questão. Olá, queria agradecer primeiro ao CRC por oportunizar esse momento para a gente, a Escola de Governo nesse dia intenso de atividade aqui, ao presidente Daniel pela possibilidade dessa parceria com o CRC e fazer acontecer, né, Daniel? A gente está, como você comentou na abertura, desde março, trilhando, trabalhando, montando grade, desmontando grade, esperando sair a minuta da parceria. E foi bastante difícil. Imagino que o seu trabalho para organizar tudo foi muito grande, com os colegas da administração, do conselho, a Cirlei, de todo mundo.
e a gente agradece e esperamos ser a primeira de muitas parcerias aí que virão. Boa tarde a todos. Em nome da diretoria da PEPREM, a gente gostaria de agradecer ao CRC, a parceria firmada, né, vias de dois lados, né, vai ter cursos que eles vão disponibilizar para a gente vai passar para vocês fazer a inscrição através dos nossos associados da PEPREM, e nós passamos aos contadores do Estado de São Paulo, do Estado da CRC São Paulo. E também agradecer ao Francisco, né, que desde março a gente está conversando, como ele falou, começamos a pensar isso em março, antes do evento de abril, estava próximo do evento de abril, eu falei, vamos com calma que eu estou com o evento aqui de abril, eu levantei isso. E tinha que fechar a grade, estava com alguns problemas. Falou, deixa que a gente vai trabalhando aqui com o esboço de temas, para depois do evento de abril a gente dar andamento com a parceria. A parceria saiu faz 10 dias, né? 15, 20 dias atrás. Agradeço muito a força que você nos deu. Sem você, a gente não tinha conseguido acionar o CRC. Eu agradeço de coração mesmo a parceria e a ajuda para fechar esse seminário, tá bom? Em nome da diretoria, a gente agradece muito essa parceria. E o CRC, agradecer ao Tony também, a todos que passaram aqui. E a ideia é trazer esse seminário, que todos os eventos da PEPREM têm esse seminário junto com a parceria do CRC, sempre melhorando, trazendo a questão contábil aqui para vocês. Como eu falei na abertura, contabilidade, eu sou contador e eu tenho esse comprometimento. Contabilidade era esquecida nos eventos da PEPREM, todos os eventos. E hoje vem sendo lembrado. Eu acho que é uma ferramenta de gestão importante. Como contador, eu acho importante trazer isso para vocês, para nós, colegas, a maioria que são contadores. E a ideia é trazer esses cursos de contabilidade através dessas parcerias que a gente fez em todos os eventos. Esse é o nosso compromisso, dentro da possibilidade de fechar as parcerias. Muito obrigado pela parceria e agradecer ao palestrante que encerrou aqui. O recado, à noite, às 8 horas começa o jantar, é noite italiana, tem que trazer o Vale Branco, jantar, dia 7/8, lá no restaurante. Teremos uma banda para tocar durante o jantar italiano e teremos bebida alcoólica. O evento acaba meia-noite. Amanhã temos congresso continuando a partir das 9 horas, tá? Para encerrar a 1 hora. Então, maneirem aí. O recado que eu passo para vocês maneirar, né? Mas a gente vai se confraternizar como a gente faz todos os eventos. E amanhã às 9 com sala jurídica, financeira e a palestra de encerramento também com sorteio de brindes. Lembrando que muita gente nova aí de outros estados tem que estar presente para ganhar o brinde. Se sortear e não estiver presente, infelizmente, passa a vez para um outro sortudo. Tá bom? Desejo um bom descanso. A gente tem evento aqui. Temos a sala jurídica já aqui começando, com a última palestra, e a sala de investimentos ainda. A gente está encerrando o seminário contábil. Muito obrigado e, se Deus quiser, em breve nos veremos novamente. Obrigado.